Olá, pessoal, boa noite. Estamos começando aqui o programa Café Live do coletivo Pensar Franca. Hoje eu estou aqui com meu amigo Doni Ferreira, que vai estar aqui participando e passando seu conhecimento, sua sabedoria, né? Uma pessoa muito carismática, que já faz palestras na cidade e na região, né, Doni? Isso mesmo. Então, gente, nós estamos fazendo aí agora essa live hoje de uma forma diferente, né? Abordando o tema sobre a inteligência emocional na dimensão política. Ou seja, como nós podemos utilizar, né, a nossa capacidade de raciocínio, de controlar nossas emoções, que o Doni vai estar abordando aqui conosco. Doni, pode começar a falar aí para nós Não, uma boa noite a você, Lúcio, um pouco. a todos que nos estão começando a assistir, né? Começando essa live agora. Agradeço pela oportunidade. É sempre interessante ter um canal diferente para nós podermos divulgar as nossas ideias, divulgar o nosso trabalho e divulgar esse assunto tão importante que é a inteligência emocional para todos nós. Muito obrigado. Muito bem, gente. Eu vou fazer a apresentação do Doni aqui, né? Ele Ah. tem bastante informações a respeito, né? Doni Ferreira, né? Alguns conhecem ele como Donizete, mas né, como escritor é Doni Ferreira, Isso. palestrante, certificado internacional de especialista em programa de neurolinguística e especialista em desenvolvimento humano pelo APSE Instituto de PNL e Coach de São Paulo. Professor graduado em língua portuguesa, pós-graduado em linguística pela Unifran, Universidade de Franca, e servidor público federal no cargo de técnico judiciário do 15º Tribunal Regional do Trabalho, lotado na Justiça do Trabalho de Franca. Aí, Doni, todas as informações aí estão corretas? Estão corretíssimas. E cursos, você sabe, a gente sempre está fazendo um ou outro, e para não estender muito, né, eu te passei essas informações aí, claro. Hein, Doni, eu gostaria de relatar, né, um pouco, que eu tentei aprender, né, um pouco sobre o tema. Eu participei de uma palestra de inteligência emocional do Caio Melo, né, que é um coach, né, e Isso. recentemente com o professor José Carlos Marques, do Instituto Brasileiro de Coach, né, Perfeito, que tem conheço. uma Conheço os certificação. dois. Uhum. Aí, recentemente, na semana passada, terminei de mentalidade de alta performance na Sociedade Brasileira de Psicanálise Integrativa, o SBPI. Eu fiz curso de autoconhecimento e relacionamento interpessoal, regressão hipnótica, introdução à psicanálise integrativa, introdutória a Jacques Lacan. Que interessante, Também, muito bom. também Doni, esse aqui foi mais a nível profissional como professor, né? Um curso de atualização básica aprofundado do projeto de vida pela Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação do Estado de São Paulo, Paulo Renato Costa Souza, o EFAP, né, do Governo do Estado de São Paulo. E agora Correto. estou dando aula de projeto de vida para os alunos, né, do ensino médio, e um que eu segui, segundo a orientação do Abílio Diniz, eu fiz esse aqui no Veduca. Curso de Liderança, Gestão de Pessoas e Conhecimento para a Inovação. Muito bom o curso. E o outro que eu fiz bem antigo foi o curso de Parapsicologia e Religião do Padre Quevedo, pelo CLAP. Sim. Na minha licenciatura de matemática, Doni, eu fiz um estudo sobre as inteligências, ficou assim a minha monografia. Um estudo sobre as teorias das inteligências e sua aplicabilidade para o ambiente escolar. Então, nós estamos diante de um expert. Assim, Parabéns pelos cursos. Inclusive, nas minhas palestras, nos meus cursos, eu sempre oriento a pessoa. O aprendizado nunca é demais. Sempre cabe algo mais para ampliar o nosso horizonte de conhecimento, o nosso cabedal de repertório e tudo mais. sim. Mas, Doni, eu quero começar agora a fazer uma pergunta bem básica. O que é inteligência e o que é inteligência emocional? O que é inteligência e o que é inteligência emocional? Duas perguntinhas, né? Uma sobre Perfeito. inteligência Uhum. mesmo e outra inteligência emocional. Tá. Se puder Então, pegar esse gancho, por favor. estudiosos têm duas visões, né? Uma que divide o cérebro em duas partes. Eles falam que há o lado esquerdo, que é do campo cognitivo, o campo da inteligência lógico-matemática, da linguagem, a inteligência espacial, a sinestésica corporal.
E do outro lado, do lado direito, o campo da inteligência emocional, que é o campo da intuição, o campo da criatividade. Né? Você deve ter, pelo que eu entendi aí, MBA, né? Fala, pronúncia. O pessoal da rede corporativa, da área de recursos humanos, concebem outras inteligências além dessas, que é a inteligência quanto à liderança, a inteligência colaborativa. Então, eles trabalham muito isso nos recursos humanos, focada para a arte gerencial, a arte das empresas. Não é isso? A inteligência cognitiva, como eu falei da inteligência lógico-matemática, é o pessoal que se incumbe das exatas, engenheiros, matemáticos, cientistas, a linguagem, a inteligência linguística, os escritores, os jornalistas, os professores, os palestrantes, e tem a linguagem interpessoal, que muito utilizada aos recursos humanos também na área, e a inteligência intrapessoal, que entra muito dentro da inteligência emocional também. Sim, você já abordou uma coisa que eu ia fazer a próxima pergunta, né, sobre essas teorias das inteligências, né? Certo. E tem várias abordagens, né, como você mesmo disse, né, das 7 do Gardner, né? Aí ele está querendo incluir mais 2, né? Não sei como é que está agora a teoria dele, né? Se já estão incorporadas essas 2, que agora são 9. Acho que ele incorporou a naturalista e a existencial, né? Isso, é verdade. Então, por isso que depende muito do estudioso que você pega, não é isso? No âmbito geral, eles falam de 7 inteligências, né? Que é a lógica matemática, a linguística, até fiz uma colinha aqui. A espacial, que é de quem elabora mapas, estuda mapas, os arquitetos, plantas de casas, a corpo sinestésica, que são os atletas, os bailarinos, a inteligência musical, que são cantores, compositores, e a interpessoal, que é professores, políticos, vendedores, e a intrapessoal, que é mais ligada à inteligência emocional, como eu falei. Sim, claro. Por exemplo, o Daniel Goleman foi ele que inventou o termo inteligência emocional, não é, Doni? Na verdade, ele veio bem antes. Essas teorias, elas vêm muito, muito antes disso. O Daniel Goleman, ele sintetizou isso num livro, né, que é esse livro aqui, ó, Inteligência Emocional, que foi publicado a primeira vez em 90. Então, a partir daí, a inteligência emocional ela passou a ser mais divulgada e mais estudada, e vieram outros colaboradores para incorporar mais elementos a essa inteligência emocional. Sim, claro. Por exemplo, né, um tipo de inteligência que está sendo muito discutido, né, que eu sei, assim, né, os próprios cursos que eu fiz, né, é da inteligência, como é que fala? Da inteligência da adversidade, né? Que eles falam sobre o que é, o QI e o QS, né? O QI é a inteligência emocional, consciente emocional, né? QI, consciente intelectual, e o QS é consciente de adversidade. Isso. Você poder... Então, na verdade, o que acontece? É um braço. Para nós, né? Essa última que você citou, consciente adversidade, ele é um braço da inteligência emocional. Né? Porque eu vou retomar uma outra, falar para você, o que é inteligência emocional? Né? Muita gente fala que é a arte de controlar as emoções. Não, controlar emoções, a maioria dos estudiosos divergem dessa definição. Controlar a emoção, você não controla a emoção. A raiva vem, ela vem. A tristeza vem, ela vem. Não tem como controlar. O que tem é como você gerenciar o seu comportamento a partir do momento que a emoção chega. Então, a inteligência emocional, o termo correto seria a arte de lidar com as emoções. As suas próprias emoções, primeiramente, e lidar também com as emoções dos outros. E eu gosto muito, até tirei um desenho aqui, ó. Ver se todo mundo está vendo aí, será? Ó. Então, o que nós temos... Está vendo? Então, o que é a arte da inteligência emocional? Então, nesse primeiro aqui, nós temos um pavio curto. Né? Então, o pavio curto é a pessoa que tem pouca inteligência emocional.
Quando se tem um pavio um pouco maior, essa pessoa sabe lidar melhor com as emoções. Então, o pavio dela é mais comprido um pouco. Então, o que acontece? A pessoa que tem pouca inteligência emocional, o pavio é curto, então logo ela estoura. Vem a raiva, no átimo ela estoura. Vem a tristeza, imediatamente ela fica para baixo. Então, a pessoa que tem um pavio mais comprido, ela tem uma arte mais adequada, que a favorece no sentido de estourar. Se ela tiver que estourar, ela demora um pouco mais a estourar, ela demora um pouco mais a ficar triste. Então, nesse um pouco mais, que é a questão do pavio, às vezes a pessoa nem chega a estourar. Então, essa é a inteligência emocional. Eu gosto muito desse exemplo, porque ele é bem didático. Legal. Hein, Doni, existe um outro tipo de inteligência também, que é a artística, que ela é um pouco controvertida, né? Que na Gardner entraria a musical aí junto com a artística, né? Isso poderia dizer para nós, a inteligência artística, ela é muito ampla, né? Sim, claro. Então, tanto é que os teóricos que falam da divisão cerebral, hemisfério direito e hemisfério esquerdo, eles colocam a arte musical no campo da inteligência emocional, né? Uhum. A intuição, a música, tudo ligado a artes, ele coloca nesse campo da inteligência emocional. Então, acho que quanto a isso não há muita divergência. Na verdade, há mais convergência do que divergência nesse aspecto. É o que eu estou percebendo. E agora a última aqui das perguntas da parte bem teórica da inteligência, né? Do nosso médico brasileiro, da Universidade Federal de Minas Gerais, Augusto, a construção de pensamentos, né, no processo de controle do próprio eu, com a devida consciência existencial, e que proporciona energia psíquica, emocional em pensar antes de reagir, de expor e não impor ideias, de ter empatia, de envolver-se em uma causa, manter viva a criatividade da mente humana. Então, essa questão da empatia... emocional, né? Perfeitamente. É um assunto que nós vamos sempre retomar aqui durante a nossa conversa, provavelmente, essa questão da empatia. Porque a inteligência emocional, quando você está ligado no diálogo interno, então você está conversando com você mesmo, você está reconhecendo as suas emoções e está lidando com elas. E você, no processo de empatia, você escuta o outro, ouve o outro, e eu até chamo de calçar o sapato do outro, né? Você se coloca no lugar do outro de tal forma que você compreende bem, né, o que se passa com ele, o que ele sente e como ele pode reagir ou está reagindo. Acho que é isso. Ok. Então, Doni, aí, assim, baseado, né, nessa própria teoria da inteligência, né, que hoje o mundo dos negócios, as empresas, né, falam muito a respeito, né, de que uma coisa que está sendo muito valorizada é a inteligência emocional, né, para quem procura um processo seletivo nas empresas, né, e até para o meio empresarial, os empreendedores também, de saber lidar com seus clientes, fornecedores, né, que isso está sendo muito avaliado hoje, né, principalmente em dinâmicas, não é verdade? Perfeito. Então, sabe por quê? Quando a primeira pergunta que você me fez, me parece, você falou das inteligências. Então, o que acontecia? Ainda acontece, claro. A pessoa é um engenheiro. Ele é contratado num escritório de arquitetura, por exemplo, uma grande empresa. Ele tem uma inteligência super extraordinária na área dele. Mas ele tem um estopim curto, ele tem um pavio curto. Então, o que acontece? Então, às vezes, a empresa deixa de ganhar um contrato, ou perde um contrato, por causa daquela pessoa que tem um pavio curto, tem um estopim curto. Então, hoje, as empresas, elas avaliam muito a questão da inteligência emocional. Às vezes, eles contratam uma pessoa que tem menos experiência, tem menos capacidade de lidar com as coisas, porque isso é ensinável. Ou seja, a pessoa pode aprender e ser expert em determinado assunto. Enquanto a inteligência emocional, às vezes, é mais complicado. Você ensinar uma pessoa a incompridar, vamos dizer assim, né? Vamos criar esse verbo aqui, incompridar o pavio. Então, é mais fácil ela contratar. Ela privilegia uma pessoa que tem inteligência emocional em detrimento de uma outra que tem muito conhecimento teórico, às vezes.
né? Agora, claro, também, Lúcio, o que está acontecendo agora, e o meu trabalho é em torno disso. Hoje, a inteligência emocional, ela pode ser desenvolvida da pessoa. Então, muitas empresas contratam especialistas, ou então, os cursos que nós damos, por exemplo, né, a pessoa envia o seu colaborador para ele desenvolver a inteligência emocional. Então, ele já tem uma expertise em um determinado assunto, e ele começa a desenvolver o seu lado emocional para se aprimorar nesse aspecto. Ok, Doni. Bem, Doni, eu vou fazer uma chamada aqui, ó, pessoal. Se vocês quiserem mandar comentários aí, fazer perguntas a respeito da inteligência emocional, eu estou aqui com o Doni Ferreira. Ele é especialista em desenvolvimento humano e também tem certificado com o PNL, né? Falando nisso, Doni, né, você poderia explicar para os nossos espectadores aí, né, o que é o PNL? Então, a programação neurolinguística, o próprio nome, ele já retrata um pouco disso, né? Programação é porque, desde criancinha, nosso cérebro vem programado de acordo com o que a minha família pensa, o meio em que eu vivo oferece, a igreja que eu frequento, o tipo de escola que eu frequento. Então, eu vou criando crenças, eu vou alimentando essas crenças. Então, isso vai ficar programado no meu cérebro. Então, o cérebro, né, a questão neural. Vai se formando trilhas neurais, caminhos neurais, que servem como atalho para o meu comportamento, para alguns hábitos que eu tenho, para algumas nuances de comportamento. E a linguagem, como eu expresso isso, essas crenças, esses caminhos com que eu trabalho. Então, quando a pessoa sente a necessidade de procurar um especialista em programação neurolinguística, ele quer mudar um comportamento, claro, para melhor, né? Ninguém quer uma dor de cabeça, ninguém quer algo ruim, quer sempre melhorar. Então, ele reprograma algumas crenças por meio da linguagem e por meio de pensamentos, e o pensamento gera comportamento, e aí existe uma cadeia que vai levar o indivíduo a outro patamar, a um patamar mais elevado de comportamento, de vida, na área pessoal, na área empresarial, profissional e etc. Hein, Doni? Foi bom você ter falado. Aí, a próxima pergunta é baseada também no PNL, né? E seria bom para os nossos espectadores entenderem a diferença entre o PNL com o coach, né? Porque o coach é outra proposta, né? O coach, ele usa muito a PNL, a maioria usa muito a inteligência emocional. O coach, ele é mais específico, né? Você procura um profissional da área de coaching, porque você quer casar, você quer fazer um doutorado, você quer fazer um mestrado, você quer melhorar na sua vida, na sua área profissional. Então, o coaching, ele é mais canalizado, vamos dizer assim, né? Enquanto a programação neurolinguística, ela é mais ampla um pouco do que o coaching. E o coaching usa demais a PNL, né? A maioria deles usa muito a PNL. Eu percebi isso nas palestras mesmo, dos coaches que usam muito PNL, né? Isso. Pois bem, Doni, vamos então entrar para o nosso tema mesmo agora da live, né? Sobre a dimensão política, né? A gente falou um pouco do mundo dos negócios, né? Da questão da carreira, né? De fazer digamos aí, uma checagem da própria carreira, que usa muita inteligência emocional e fora, como você mesmo disse, né? Dentro já da própria empresa, fazendo a própria carreira, também tem que, né, estar exercitando, né? Vivendo a inteligência emocional, não deixar as emoções tomarem conta, saber gerir as emoções, né? Isso, mas agora, a questão é, no mundo da política, na dimensão da política, o que você poderia dizer para nós, né? Como a inteligência emocional poderia nos ajudar nesse sentido? A primeira coisa que eu quero, assim, para quem está nos ouvindo e nos vendo, né, nos acompanhando, é que a política, geralmente as pessoas levam muito para o lado da política partidária, né? Nós temos que pensar na política num sentido mais amplo. Mas eu quero pegar só um exemplo bem prático para as pessoas entenderem o que é a questão da política. Por exemplo, numa casa, o marido, a mulher e um filho ou uma filha, né? O marido quer trocar o carro, a mulher quer reformar a cozinha.
Então, existem dois interesses opostos aí. O dinheiro, eles não têm dinheiro suficiente para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, o que acontece? Tem que conversar marido e mulher, né, o esposo e a esposa, e verificarem o que é cabível no primeiro momento. Então, se decidem que a reforma da cozinha é mais urgente, então, quer dizer, o marido abriu mão de trocar o carro nesse momento e vamos reformar a cozinha. Então, no primeiro momento, o marido fica um pouco chateado com a situação, mas ele abriu mão do seu desejo primeiro para atender, e a família toda vai ser beneficiada com a reforma da cozinha. Se decidem comprar o carro, o que quiser, está sendo atendido o desejo do esposo, o interesse dele. A mulher vai ficar chateada naquele momento, porque ela queria muito a cozinha nova, mas ela abriu mão desse interesse dela para beneficiar, porque ela vai usufruir também do carro. A criança, por exemplo, né, o filho, ele quer um presente caro no aniversário. Os pais, ou o presente que ele quer não é adequado para a idade dele, por exemplo, ou então o dinheiro não é suficiente. Então, o que acontece? O pai e a mãe vão conversar com a criança ali, entender os sentimentos dela, explicar para ela que aquilo não é o momento, que os pais não podem, tal. Então, esse diálogo dentro da própria casa já está na dimensão política, já é abordado na dimensão política. Na dimensão política do campo partidário, vamos dizer assim, do campo eletivo, o que acontece? Vamos pegar num município, né, no campo do município. Então, às vezes um vereador, ele veio de uma classe, ele veio de uma classe empresarial. Então, ele defende os interesses daquela categoria deles. O professor, um candidato que é professor, então, claro, que ele vai puxar a sardinha, os interesses vêm mais para o lado da educação. Mas, esses dois vereadores eleitos, chegando lá na Câmara, eles têm que ouvir as outras classes, né? Tem que ouvir a classe médica, ouvir a classe dos operários, a classe das domésticas, enfim, outras classes, outros interesses, e ouvindo, usar a empatia, aí no caso, né, para poder compreender quais são os interesses e dialogar para ver qual é o melhor termo. Então, na dimensão política, a arte seria essa: a escuta, a empatia e convergir interesses. Acho que é mais ou menos isso. Depois você pode me orientar mais no que você pretendia aí com as perguntas. Então, você falou dos desejos, Dona, eu me lembrei aí do Freud, né, do Sigmund Freud, o pai, né, da psicologia e da psicanálise, que diz que a inteligência é uma pulsão para a sexualidade ou para a sublimação, né, que pesquisa a si mesmo e ao mundo com o desejo de saber. Olha só a maneira como Freud trata, né, a inteligência, né? Então, quer dizer, de uma certa forma, a inteligência emocional no mundo da política é saber negociar, né? Ao mesmo tempo, igual mesmo você falou sobre a empatia e a questão um pouco de ceder, de conquistar, de entrar num acordo. Como é que é isso aí? Eu acho que você respondeu tudo e está um pouco embutido na minha fala mesmo, né? Essa briga de interesses, né? Essa polaridade de interesses, às vezes há muito na polaridade de interesses, e a arte da conversa, a arte da escuta, o pensar coletivo aqui, né? Tem muito disso, pensar, por exemplo, às vezes não é o interesse de um ou de outro, é o interesse da coletividade, atender o interesse de uma maioria, né? Beneficiar a maioria. Então, tem muito isso, a intenção, quem eu quero beneficiar, né? Sim, claro. Então, por exemplo, né, na questão da dimensão política, né, ela gera muitas situações, né, quando as pessoas estão muito exaltadas ou defendendo posições antagônicas, né, por assim dizer, né, ela começa a aumentar o nível de estresse, né, entre as pessoas, né. O que você aconselharia para nós, né, aqui do coletivo, também para as pessoas que estão aí nos assistindo, né, quando acontece esse acloramento, numa discussão política, né, o que precisaria a gente fazer? Respirar um pouco mais? Como é que é? Isso, a respiração é uma arte fantástica, viu, Júcio? Dar um tempinho ali, pensar um pouquinho mais, esticar um pouquinho o pavio e
e contornar algumas situações. Você fala-se muito no campo de polarização, você diz? Porque, digamos, a divergência, que nenhum cede, né? Ninguém quer ceder. E aí? Como é que nós administramos a inteligência emocional nessa situação? Então, o que acontece é que, por exemplo, no Brasil é um caso muito peculiar. Vamos pegar na dimensão política e da questão partidária, né? São muitos partidos políticos e, na verdade, não existe ideologia para tudo isso. Né? Nos Estados Unidos, há os democratas e os republicanos. Então, são dois polos, são duas polaridades. E você percebe que, mesmo havendo essa questão da briga política para ver quem chega ao poder em determinado momento, existe uma convergência do bem maior, que é o bem da coletividade, o bem público. Então, o que teria que haver nesse caso é justamente isso, né? Calçar o sapato do outro, se colocar no lugar do outro, imaginar o que ele pode estar pensando e, a partir daí, tomar medidas, tomar decisões, não ser extremista, né? Usar mais o bom senso. A palavra perfeita acho que seria essa, né? Utilizar bem de modo adequado o bom senso para não deixar os interesses egoísticos, né? Os interesses seria um pouco de egoísmo eu querer que somente o meu lado seja atendido. Ambos os lados, todos os lados têm que ser atendidos, né? Sim, você entrou num campo aí que eu ia fazer essa pergunta a respeito do extremismo, né? Porque, é claro, quando no mundo da política acontece muito isso, tanto a nível de esquerda quanto de direita, né? São formas assim, que não se convergem, principalmente quando está nos extremos, né? E aí, como lidar com situações dessas? Eu percebo isso nos dois sentidos, sabe? Direita e esquerda. Mas, assim, como é que a gente faz para dialogar com pessoas que, né? É difícil ceder, digamos, né? É difícil ouvir, né? Então, o que acontece? Como você mesmo fala, extremo, ele está lá na ponta. Né? Ele tá lá, um está no polo sul, outro está no polo norte. Então, o que acontece com o extremista? Ele não quer dialogar, né? O extremista, para ele não tem conversa. E, na verdade, ele quer impor. Ele quer impor as suas ideias, ele quer impor os seus interesses. E nisso, ele usa de alguns artifícios que não são saudáveis, às vezes. Sim. Né? Usa o artifício da mentira para poder conseguir um objetivo. Nós estamos vivenciando um tempo muito de fake news. Então, o que é fake news? É uma notícia mentirosa, é uma notícia falsa para atender um determinado grupo, de um grupo político, um grupo que pensa de um determinado assunto. Né? E, às vezes, o extremista, como ele só quer divergir, ele não quer convergir. Ele impede que o país avança, pensando em termos de Brasil, por exemplo. Né? Então, o extremista, ao pensar só no grupo dele, é um ato egoísta isso. Ele deixa de pensar no coletivo e pensa só num grupo político, quer manter aquele grupo político no poder. Isso, no Brasil, no mundo, a gente vê muitos exemplos disso. Grupos de esquerda com um certo fanatismo, né? As pessoas que defendem um determinado político ficam obcecadas. Ou então, de grupos de direita também acontece isso. Né? Eles ficam obcecados com a ideia, defendem com unhas e dentes, são intolerantes, né? Então são adjetivos até um pouco fortes, né? Mas justamente por isso, já que estão no extremo, são fanáticos, são obcecados, são intolerantes, e isso numa sociedade democrática não é interessante. Né? Como eu disse, no campo do futebol, as pessoas lidam muito bem com isso. São vários times, mesmo torcendo para times adversários, eles colocam qualidades pejorativas, não é isso? Existem os gambás,
existem os porcos, né, no campo da... E no Brasil também, houve um momento, a partir do momento que houve aquela polarização PT e PSDB, por exemplo, então as pessoas usavam adjetivos, né, os mortadelas e os coxinhas. Sim, Então, verdade. né, então eram elementos, usavam isso de uma forma pejorativa para agredir o grupo adversário e, de certa forma, tentando impor uma ideologia, impor uns pensamentos, impor algo que só eles pensavam defender os interesses próprios, né? Então, o extremista, às vezes, ele age no limite da irresponsabilidade, como bem disse um ministro do Fernando Henrique uma vez, né? Ora, como assim agir, comportar-se, pregar ideias no limite da irresponsabilidade? O que temos que fazer sempre é privilegiar o contrário, usar a responsabilidade, os limites da responsabilidade. Eu sou responsável até certo ponto, mas, em contrapartida, o outro tem que oferecer a sua responsabilidade. A responsabilidade não cabe no dicionário dessas pessoas. Né? Não deveria caber no dicionário de ninguém. Não é isso? Sim. Doni, você colocou a respeito do extremismo, né? A palavra fanatismo. Olha só, eu, pessoalmente, né, como católico, cristão que sou, né, eu tenho consciência de que, por exemplo, né, eu gosto muito da frase do Albert Einstein, que tem a ver com muitas situações, eu falo isso no campo religioso, né? Por exemplo, né, de que a fé sem razão é cega, e a razão sem fé é manca, né? Eu gosto muito dele porque, assim, eu pratico a religião, né, acredito em Jesus Cristo, em Deus, tudo, mas eu também procuro seguir de uma forma racional, né, o próprio entendimento da fé, né, também a própria vida, né, e como estou no meio acadêmico, né, agora fazendo MBA lá na USP, em gestão de projetos, a gente usa muita razão, mas eu sei que não é só razão, a gente tem que controlar um pouco, a gente tem que controlar, na verdade, né, razão com a emoção e o instinto, né, os nossos instintos da vida. E eu vejo, por exemplo, dentro do âmbito, né, do campo religioso, que quando eu acho que a minha fé é a única verdadeira e absoluta, eu praticamente excluo os outros, né? Então, assim, se eu for por esse campo como católico, eu não consigo dialogar de forma ecumênica ou no diálogo interreligioso com outras religiões, achando que as outras pessoas, né, vão para o inferno ou não são cristãs, são pagãs, né? E é uma coisa que assim, que não promove diálogo e tolerância e respeito. Então, para promover o diálogo, tolerância e respeito, eu acho que o primeiro ponto que eu tenho que exercer, vamos ver se você concorda comigo, né? Que eu não sou o dono da verdade, não é verdade? Correto. Nossa, assim, dentro da sua fala aí, existem muitos pontos que nós poderíamos pegar, né? O primeiro ponto, o fanático, ele se recusa a ceder, né? Ele recusa-se a ceder em benefício do coletivo, em benefício do bem comum. Então, da mesma forma como você cita aí o aspecto religioso, eu estou no céu, eu vou para o céu, você vai para o inferno. Então, é como você se excluísse o que o outro sente, o que o outro pensa, o que o outro aprecia. Não é assim. A democracia, o campo democrático, tem que aceitar isso, tem que. A palavra tolerar nem cabe aqui. Né? Não tem que tolerar o outro. Eu tenho que aceitar, eu tenho que respeitar o outro. Sim. Porque, na verdade, o campo, você citou a igreja aí, não é isso? Existe uma coisa que eu gosto muito, né? Tenham vida e vida em abundância. Eu gosto muito dessa expressão abundância. Por quê? O que tem em abundância tem para todo mundo. E o pensar coletivo, ele engloba muito essa questão da abundância. Eu não tenho que excluir ninguém. Eu tenho que incluir todo mundo. Eu tenho que incluir ideias, eu tenho que incluir ações, para que haja um benefício de todo mundo. Não é isso? Então eu gosto muito disso. A sua fala aí tem muitas outras coisas que a gente poderia abordar também. Me recorda alguma coisa, eu parto para outra pergunta. Eu coloquei o exemplo da religião, Doni, né? Assim, que acontece muito, por exemplo, entre cristãos e muçulmanos, lá no Oriente Médio,
Mas aqui no Brasil tem muito assim, católico versus evangélico, né? Os cristãos versus os espíritas, né? É uma coisa assim que, na minha opinião, que não agrega, né? Então, assim, por isso que eu sou muito a favor do ecumenismo, do diálogo interreligioso, né? Para buscar o que nós temos em comum, né? Para fazer algo em unidade, né? Por exemplo, ações solidárias, né? Ajudar as pessoas nas favelas, né? As pessoas necessitadas, né? Fazer uma oração ecumênica para ver o que tem em comum, que todos acreditamos em Deus. Perfeito. Mas, assim, no campo da política... Pode falar, Dona. No campo religioso, você observa que, claro, que todo lugar tem algum fanático. Mas, em regra geral, as pessoas hoje, elas têm procurado, né? As pessoas de bom senso têm procurado respeitar os amplos aspectos religiosos, né? Respeitando o outro, aceitando o outro, e contribuindo para que essa coisa da abundância que eu falei, que tem a vida em abundância para todo mundo, não é isso? Porque se eu acredito em Deus, existe um ser maior no universo que nos protege, nos abençoa e nos concede muitas graças maravilhosas, né? O Aguinaldo está aqui, né? Eu já vi a Ana Ortiz aí se pronunciando, o Tomás. O Aguinaldo está falando aqui, né? Parafraseando Ulisses, não é possível fazer política com fígado. O que você recomenda nesse momento que a política amarga na deles, no ódio da intolerância? Então, já fez a pergunta. Posso trabalhar aqui essa questão do Aguinaldo, né? Olha, o que eu recomendo nesse momento? Primeira coisa, existe um excesso de notícias. Hoje, no mundo moderno, existe um excesso de informação. Então, primeira coisa que eu trabalharia é ver menos notícias. Ver notícias, não do modo... Porque, vamos pegar um exemplo aqui. Eu estou morrendo de fome. Eu quero comer... Tem uma pamonha ali, eu vou comê-la, né? Ou melhor, fizeram um tacho de pamonha ali. Então, se eu estou com fome, a primeira pamonha é maravilhosa, deliciosa. A segunda pamonha ainda está gostosa. Quando eu parto para a terceira pamonha, eu já tô cheio. Eu já não sinto mesmo prazer em curtir o sabor da pamonha. A partir da quarta e quinta, então, nem se fala. Então, no campo da notícia, acontece a mesma coisa. Se eu vejo notícia além do necessário, aquilo vai me criando um certo estresse. Tá? Então, eu fico enfairado de notícias. Segunda coisa, além de ter a notícia na TV ou nos sites de notícias, ainda o pessoal manda notícia por WhatsApp, manda notícia no Facebook. Então, mesmo no momento que era para eu ter lazer, eu estou exposto a notícias novamente. E no WhatsApp, grande parte, infelizmente, são fake news, né, que aparecem no WhatsApp. É difícil ter uma notícia real e verdade, né, profunda no WhatsApp. Então, o que acontece? Então, primeira coisa, ver notícias de modo que eu não fique estressado. Segunda coisa, nas redes sociais, as pessoas postam, na maioria das vezes, eles postam uma fake news, ou mesmo uma notícia para provocar. Olha que engraçado, que curioso, né? As redes sociais deveriam ser para nos divertirmos, para ter leveza. E as pessoas colocam determinada notícia para provocar o seu opositor. Então, quer dizer, se eu quero provocar, eu quero desestabilizar emocionalmente o outro, para que o outro fique com raiva da notícia que eu coloquei, para que o outro fique com ódio, para que o outro fique triste com a notícia que eu coloquei. Então, vejam só. Então, tudo isso que eu estou colocando vai aumentando esse nível de estresse e eu passo a lidar o aspecto político com o fígado. Né? Eu deixo de trabalhar a política por um lado terno, por um lado mais leve. Né? A política nem sempre é leve, mas eu não posso torná-la um fardo pesado, extremamente pesado, desnecessariamente. Então, a política foi feita para o bem comum, para o bem da coletividade.
Então, nada de tratar política com o filho. Acho que é isso. É isso aí, Doni. Nós estamos aqui com o Coletivo Pensar Franca, com o programa Café Live. Sempre tomando aquele cafezinho aqui, ó, nosso bate-papo, com Doni Ferreira, escritor, palestrante, professor de língua portuguesa, né, pós-graduado em linguística. Né, eu já fui na palestra dele, comprei um livro dele, aliás, né, li, gostei muito, Milagres Cotidianos. E a gente está vendo que o pessoal, né, tá aos poucos aí comentando, né, Doni, fazendo a pergunta também. Isso, então, você mencionou a respeito aí do coletivo, né, que a proposta nossa aqui do Coletivo Pensar Franca, né, de que o pré-candidato aqui, né, não pensa ser o dono do mandato, mas compartilhar o mandato, né, com as pessoas que acreditam nas propostas, né. E aí, assim, como nós devemos agir no campo democrático esse pensar coletivo, fazendo bom uso da inteligência emocional? Como podemos fazer, Dona? É muito amplo, tá? Esse pensar também nesse momento. Depois você pode intervir me cobrando mais aspectos. Mas o primeiro aspecto que eu quero trabalhar com quem está nos ouvindo aqui é o seguinte: o pensar coletivo é o pensar no todo, incluir todos e não excluir ninguém. Trata aquela questão da abundância que eu falei, é um preceito bíblico a questão da abundância, não é? Então, quer dizer, eu tenho que incluir todo mundo, não tenho que excluir ninguém. E esse pensar coletivo, eu tenho que pensar em como comunicar isso, que é um aspecto lá da programação neurolinguística, que é a linguagem, né? A programação neurolinguística. A parte linguística é como eu vou comunicar isso. Então, para um primeiro momento, Lúcio, eu quero abordar esse aspecto da comunicação. Como deve ser a comunicação nesse pensar coletivo? Tem que ser uma comunicação vibrante, esperançosa, para mostrar para as pessoas que pode estar difícil agora, mas eu tenho a esperança, o otimismo, o altruísmo vai tornar possível que as coisas aconteçam, que as coisas se concretizem e possa beneficiar mais pessoas, incluir mais pessoas. Pode ser que no primeiro momento não seja possível incluir todos, mas à medida que o tempo vai passando, outras pessoas podem ser incluídas. A opinião das pessoas é muito importante. O pensar coletivo tem que deixar claro isso para as pessoas. A contribuição dela com ideias é muito importante. Quando for necessário, a participação delas em atos concretos, isso é importante. E nada de muita seriedade. As coisas têm que ser feitas com alegria. Porque a alegria é uma emoção que contagia as pessoas, que abraça as pessoas, que traz as pessoas para o nosso lado, que traz as pessoas para contribuir de alguma forma para o bem de todos. Sim, sim. Né, essa questão do coletivo, né, eu acho que já tem algumas experiências no Brasil, né, e é claro, né, quando a pessoa, o representante do coletivo se dispõe, né, para não ser o dono do mandato, tudo, né, ele sempre procura ouvir todos, né, e através de um consenso, ou se não tiver, ter que votar, né, o que a maioria decidir é o que vai ser exercido no mandato. Hein, Doni? Como poderíamos pensar em inteligência emocional num contexto de comunicação do pensar coletivo? Como que seria esse pensar, né, a inteligência emocional nesse contexto? Tá. Primeiro eu quero pegar um gancho no que você falou ali, porque às vezes, no mandato coletivo, em determinado momento, você não pode agradar a todos. Você tem que contrariar né, alguns interesses. Então, a questão da inteligência emocional pode ser trabalhada nisso aí, porque mesmo que haja um contragosto, uma contrariedade, tem que trabalhar o campo da compreensão, o campo do entendimento, para que aquele interesse contrariado num determinado momento, mais adiante, ele pode ser beneficiado de alguma forma, ele pode ser atendido de alguma outra forma. Quanto à comunicação, a primeira coisa, por mais que as pessoas tenham recursos escassos, recursos humanos, recursos tecnológicos, sempre procurar fazer a coisa o mais profissional possível, dentro, né,
dentro das possibilidades. Então, a comunicação, ela tem que ser trabalhada no sentido mais profissional e menos amador. E profissional no sentido assim, hoje há muitos cursos gratuitos na internet, há muitos recursos disponíveis que não gera muito gasto. Então, a primeira questão, trabalhar essa questão a tecnologia a nosso favor, né? Utilizar a tecnologia em benefício do pensar coletivo. E no campo da comunicação propriamente dita, essa coisa vibrante, essa coisa alegre, para levar o outro a acreditar e depois ver realizado algumas propostas colocadas diante de um eleitor, por exemplo, no caso de uma candidatura. Então, seria esses dois aspectos, no primeiro momento. Usar bem a tecnologia em benefício, né, das propostas, da comunicação, e trabalhar essa coisa da alegria, da ternura, da leveza, fazer com que as pessoas acreditem naquilo, nas propostas e no fazer depois. O Tomás aqui está fazendo uma intervenção. Como podemos proceder durante a pandemia com relação a lermos notícias? Ora, eu tenho... olha, o tanto de fake news em relação a isso, falando que está enterrando caixão com pedra, enterrando caixão vazio, que a pessoa não morreu de Covid nada, morreu de outra coisa, e está colocando lá no atestado de óbito que é Covid. Então, o que eu aconselho? Olha, procure canais de informação idôneos. Não vou acreditar em notícia de WhatsApp ou de uma outra rede social ou no falar, né, que as pessoas se ligam para outra, sei lá, mandam mensagem e falam disso. Então, procure notícias em canais idôneos, né? Os grandes jornais. Por quê? O pessoal critica muito a Rede Globo. O que a Rede Globo ganharia se ela não falasse a verdade? Ao mesmo aí eu faço uma outra pergunta. O que um canal de televisão, né, que algumas pessoas falam aí, que fala só de notícias boas, o que ela vai ganhar futuramente em camuflar notícias, em camuflar dados? Então a gente tem que pensar nesses dois aspectos. Tá? Então é isso. O Estadão, a Folha, a Globo, são canais idôneos, e existem muitos outros sites de notícias sérios, né, jornalistas em que você acredita. Né? Eu estou citando alguns aqui, mas existem outros canais de TV, outros noticiários aí, e outros campos de notícias aí confiáveis, né? Procurar notícias em lugares confiáveis. É isso. Certo, Doni. Ok, uma outra pergunta, Doni, é essa aqui, que eu vou querer que você, né, nos explique. Como lidar em situações de conflitos na política, né, com o extremismo ideológico, diante da agressividade e polarização? Ou seja, vamos pegar um caso, nós temos, né, eu lá representando, né, o coletivo, né, na cidade, vai chegar alguém, né, assim, exaltado, bolsonarista, já vai chegando, vai falando, é comunista, né, é um partido corrupto. Daí, o que você aconselha nós aqui do coletivo em reagir numa situação dessa, que já vai rotulando, né, vai trazendo um rótulo, vai trazendo uma coisa assim que, de repente, talvez a gente não tenha nem tempo de reagir. Aliás, tem que pensar, né, se controlar para não reagir da altura que a pessoa está chegando com esse tipo de provocação. Como é que você nos... Tá. Eu só quero voltar um pouquinho na questão das notícias. Quando eu falo para evitar excesso de notícias, como eu respondi agora pro Thomas, né? O Tomás, a pronúncia, não sei bem a pronúncia do nome dele. Eu tenho que ouvir notícias de forma que eu não fique estressado, de que eu me sinta mal. De repente, eu perco o sono por causa de excesso de notícias ou por causa de uma determinada notícia. Então, eu tenho que procurar canais confiáveis, tenho que não me exceder, né, para que eu não me sinta mal, que eu deixe de dormir, e fique nervoso com os filhos, nervoso com a mulher,
nervoso com o marido, sei lá com o quê, tá? Quanto à notícia é isso que eu queria acrescentar. Lúcio, o que acontece com os extremistas, vamos dizer assim, né, como você bem colocou aí? Ele tem um objetivo muito claro, que é estressar o oponente, que é intimidar o oponente, manipular o oponente, deixar o oponente sem recursos de reação diante de uma determinada provocação. Ou pior ainda, ele quer levar o seu oponente a encurtar cada vez mais o seu pavio e explodir logo. Tá? E quando o indivíduo explode, eu gosto muito de um outro exemplo que vai caber bem aqui, agora você vai entender, de uma forma bem didática. Quando o pavio é curto e a pessoa logo ela explode, é como se ela mergulhasse de um trampolim de 9 metros de altura. Então, quando a pessoa mergulha de um trampolim de 9 metros de altura, ela vai muito fundo na piscina olímpica. E ela demora a retornar à superfície. Então, o que acontece? Esse indivíduo que perdeu, que não soube lidar muito bem com a emoção e estourou logo, o estopim dele foi muito curto, então ele mergulhou de um trampolim muito alto, desceu fundo na piscina e vai demorar muito a retornar à superfície. Ou seja, ele demora um pouco mais a retornar, a retomar a sua calma, a sua tranquilidade, para poder responder o seu oponente num debate, por exemplo. Tá? Agora, se você sabe lidar com as emoções, se você está compreendendo o que o oponente, a intenção do oponente, que é de estressá-lo, que te tornar para baixo, com raiva e tudo mais, você incomprida, né? Você torna comprido o seu pavio, você vai demorar mais a estourar, e se você chegar a estourar, você vai pular de um trampolim de 3 metros de altura só. Então, quando você mergulha de um trampolim de 3 metros em vez de um de 9 metros, você não vai tão fundo na piscina. Então, logo você retorna à superfície. E quando você retorna muito brevemente à superfície, você retoma o seu raciocínio lógico, você retoma o seu lado racional, o seu aspecto cognitivo, a sua calma, a sua tranquilidade e sai de boa da cilada que armaram para você. Ficou bem assim? Mas, sim, tá bom. Nossa, ótimo para nós. Principalmente quando eu acredito que vamos passar por isso, né? Já houve algumas coisas aqui na página, já percebi lá na notícia lá da Sociedade Organizada, mas é assim, faz parte do jogo democrático, né? Eu falo aqui para meus amigos, pessoal do coletivo, né? De que a gente tem que ter muita paciência, né? Acho que seria bom sempre estar meditando, orando, fazendo umas técnicas de Tai Chi que eu conheço, né? Na hora do corpo a corpo. Mas então, a gente está quase finalizando aqui, Doni, né? As nossas perguntas a respeito, né? Certo. Aqui, ó, a última que eu vou falar para você aqui, a última pergunta nossa aqui, nossa troca de ideias aqui nesse debate. Como utilizar a inteligência emocional no exercício do mandato coletivo para pensar franca? Tá. Então, lida um pouco com aquilo que nós já falamos, e eu vou acrescentar uma outra informação aqui agora, tá? No mandato, o que acontece? Primeiramente, as pessoas têm algumas necessidades básicas, principalmente nos bairros periféricos, existe um desejo de ver atendida, de ver atendidas a algumas necessidades, como alimentação, como segurança, como abrigo. Né? Tem pessoas que as suas casas não são... São casas, assim, né? bem prejudicadas na sua construção e tudo mais, né? Feitas de forma de mutirão e outras coisas. Então, o primeiro momento, a gente teria que pensar nessas necessidades, atendimento dessas necessidades básicas. Quando as pessoas já têm essas necessidades atendidas, elas procuram outras necessidades
que seria no campo educacional, no campo da recreação. Então, o pensar coletivo, ele tem que pensar em tudo isso. Ele tem que ouvir, ele tem essa capacidade de escuta, de empatia, de se colocar no lugar do outro e ver quais são as necessidades de um determinado grupo de pessoas. As necessidades básicas daquele grupo de periferia estão sendo atendidas, as mais elementares. No bairro mais privilegiado, a necessidade de recreação, a necessidade de educação e outras necessidades de cultura, de esporte, estão sendo atendidas. Então, eu preciso ouvi-la, preciso ver como posso atender essas necessidades. E fazer uma leitura da realidade. A inteligência emocional, ela incorpora muito isso. Quando alguém me critica, eu tenho que fazer uma leitura da realidade se aquela crítica tem sentido ou não naquele contexto. Então, antes de ficar bravo, de estourar, eu tenho que fazer uma leitura da realidade. E no campo do atendimento das pessoas, eu tenho que fazer essa leitura de realidade também. Por exemplo, no caso do município, o que o município pode oferecer, o que uma Câmara Legislativa, em termos de leis, pode ofertar, pode mostrar, trocar ideia com as pessoas, ouvi-las, para ver se atende à necessidade do coletivo. Comunicar isso com muita clareza. A gente falou de comunicação agora mesmo. Além de ter uma comunicação vibrante, uma comunicação alegre, comunicar com clareza quais são os objetivos de um determinado projeto, a clareza no caminho da concretização desses projetos. E tem uma coisa muito interessante que a maioria das pessoas esquecem, né? As pessoas se esquecem, que é celebrar as vitórias, celebrar as conquistas. Então, traz muito isso para o campo da alegria e contagia as pessoas também. Olha, vamos celebrar um projeto que foi aprovado, um projeto que foi concretizado, uma ideia brilhante que a se pensar, a se trabalhar. Então, eu acho que um pouco isso. É isso aí, Dori. Nós estamos aqui com o nosso programa Café Live do Coletivo Pensar Franca, na página do Facebook. Eu estou aqui, Lúcio Ortiz, junto com Doni Ferreira, né, meu convidado de hoje, um grande amigo, né, que conheci lá fazendo uma palestra, depois eu fui lá no autógrafo lá dos livros, né, que foi lá na Feira de Franca, né, Doni? E, aliás, recomendo muito o livro dele, Milagres Cotidianos, que, né, já presenteei para 2 amigos, né, o Aguinaldo aí, que está assistindo, o Rony, né, e eles gostaram do livro, né, eu acho que a gente sempre precisa de buscar inspiração, né, orientação em muitas situações da vida, assim, principalmente de administrar nossas próprias emoções. Doni, no nosso coletivo, a gente tem como primeiro princípio, né, a promoção da dignidade da pessoa humana, né, então, é claro, a gente sempre tem que tratar todas as pessoas, quem quer que seja, com devido respeito, né, primeiro, por ser né, um semelhante a mim, né? Um ser humano, uma pessoa, né? Segundo, né, que ela também tem, né, seus sonhos, necessidades, desejos, mas ao mesmo tempo a gente tem uma relação, a gente tem relações com as pessoas, sejam os mais próximos ou não, né? Que existe digamos assim, uma interação social, né? Eu que sou professor de sociologia, né, eu sempre falo assim para os meus alunos, o ser humano não é uma ilha, né? E que se a gente vive em conjunto, né, socialmente, né, não tem como eu ficar só pensando em mim de forma egoísta ou individualista, porque senão isso não vai beneficiar a mim e o outro pensar a mesma coisa, também não vai dar certo, né? Então, se pensa de uma forma coletiva, seja como uma associação, um ONG, sindicato, igreja, movimento de igreja, né? É uma coisa que pode promover o próprio ser humano na sua própria dignidade, porque é um ser social, né? Que não tem como fugir, né, dessa essência da natureza humana. E eu vejo que a inteligência emocional nos ajuda muito nesse sentido, né? Desse viver social, né? Dessa promoção da dignidade da pessoa humana, né? O que você diria para nós? Esse é o primeiro princípio, que depois vai para o outro, né? De valorizar e estimular a cidadania. E mesmo naquele campo, quando a gente fala do extremista, que nos quer tirar do sério, que nos quer manipular, nos intimidar, eu tenho que olhar com ternura para essa pessoa,
me colocar no lugar dela e tentar imaginar qual é a intenção daquele comportamento. E aí, quando você fala aí da dignidade humana, é algo fantástico, maravilhoso, porque é um princípio bíblico. Amar o outro como a si mesmo. Né? Então, quando eu amo a mim mesmo, eu tenho o meu lado egoísta porque eu tenho interesses. Mas quando eu falo assim, não, eu tenho que amar o outro como a mim mesmo. Peraí. Então, se eu quero dignidade para minha vida, por que eu não vou ofertar dignidade para o outro? Por que eu não vou conquistar dignidade para o outro? Então, é fantástico essa ideia, porque trabalha um princípio bíblico. Não é? Se eu quero dignidade para todos. Aí, é muito bonita essa concepção sua. E até o slogan do nosso coletivo, né, sugeriu a frase que eu gostei muito, né, por uma Franca mais digna e feliz, né, quer dizer, né, no bem-estar coletivo, né, na busca aqui da proposta nossa, né. Doni, nós estamos aí finalizando a nossa live, gostaria de pedir as suas considerações finais, já agradecendo, né, de mensagem que você pode deixar aí para nós, para os nossos espectadores. Tá, eu quero agradecer imensamente essa oportunidade de conversar com você, com seus seguidores, com quem acessa a página, com quem veio nos ver hoje, talvez pela primeira vez, ver, né, o seu projeto. O que eu quero deixar para os leitores é isso. Eu não posso pensar só em mim. A sua proposta do coletivo Pensar Franca traz muito isso. Olha, eu estou pensando eu não estou pensando um bairro, eu não estou pensando uma categoria, eu estou pensando a cidade, eu estou pensando Franca. Então, essa ideia de incluir todos, né? No primeiro momento, talvez não possa fazer isso, mas no decorrer do tempo, pensar na inclusão de todos. E como você falou, franca, né? Feliz, né? Digna e feliz. Então, trazer a dignidade para todos e, a partir desse aspecto da dignidade, trazer um melhor bem-estar para as pessoas. Porque a inteligência emocional, a proposta é lidar com as emoções para se sentir bem, para ter um bem-estar favorável, benefício, né, em seu benefício. Então, franca, digna e feliz, incorpora isso muito bem. Parabéns pelo slogan. E muito obrigado a todos espero ter atendido às expectativas de vocês e ter falado coisas importantes e interessantes para vocês. Muito obrigado. Doni, muito obrigado. Gratidão por sua participação, colaboração aqui conosco, compartilhando suas ideias, seu conhecimento. Eu percebi aí hoje, ó, nas curtidas, tem uns ameios aí que gostaram do tema, né? Significa que atingimos o nosso objetivo hoje aqui da nossa live. Bem, gente, eu estou aqui agora me despedindo de vocês para já anunciar uma próxima live que vai ser no dia 19 de maio, dia do padroeiro dos advogados, Santo Ivo, né? Com o doutor Alexandre, né? E agradeço a todos aí que assistiram, né? Que gostaram, que curtiram, comentaram aí o nosso bate-papo com o Doni Ferreira, né, meu amigo, escritor, palestrante, né, que desde o início aí, bem antes, né, Doni? Lúcio. O meu nome. Lúcio, falando assim. Posso interromper você um pouquinho? Posso fazer uma propaganda aí? Pode, claro. Assim como as inteligências cognitivas são desenvolvidas, então o indivíduo não é bom em português, ele vai estudar português para se aprimorar no português. Ele não é tão bom em matemática, ele vai estudar um pouco mais em matemática, vai aprimorar a matemática. A inteligência emocional também tem isso. Se eu não tenho a inteligência emocional bem desenvolvida, eu posso desenvolvê-la, tá? Então, eu tenho eu e a Radmila, eu tenho um curso que chama Trilhas do Querer, que trabalha essa questão do autoconhecimento, da automotivação, da vida em abundância, e a questão do equilíbrio emocional. Então, é um curso presencial, agora com a época da pandemia, nós estamos parados, não é isso? E por meio das palestras, eu e a Radmila temos um treinamento que chama Essencialmente, é um treinamento presencial que dura um dia todo, e trabalhamos também a inteligência emocional. Então,
as pessoas podem me seguir aí no Facebook, no Instagram, e assim que oportunamente houver uma palestra, eu convido a todos. Muito obrigado. Obrigado, Doni. Muito obrigado mesmo por sua participação, né? Não se esqueça, o Doni aí, né, oferta esses cursos aí, ó, para a gente desenvolver, né? Ter um autoconhecimento, nossa própria inteligência emocional, né? Que muitas vezes hoje está sendo muito valorizado na atual realidade que vivemos. Ok? Gente, gratidão, namastê e até mais. Obrigado.